Senhor novamente aos irmãos e às irmãs e aos ouvintes que nos escutam com uma boa tarde de salvação. Quero aqui externar mais uma vez a minha gratidão pela oportunidade de poder estar trazendo a palavra, né, conhecendo mais um povo que vai morar no céu. Irei deixar para a nossa meditação que se encontra em 1 Samuel 1 e o versículo 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva darei um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu vou deixar só até esse versículo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou desativar a minha câmera, não sei se ela vai paralisar, até agora tá bem, não sei se ela vai paralisar, mas eu vou desativar aqui, aí os irmãos vão escutar somente a minha voz, mas eu creio que Deus, ele vai falar conosco poderosamente nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, Deus, ele fala conosco através da sua palavra. A palavra do Senhor diz que Deus, ele renova, né, a sua palavra todos os dias. Creio eu que cada irmã, cada irmão que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, conhece de cor e salteado a respeito da história de Ana, né? Mas o nosso Deus, ele é aquele que, antes mesmo da gente chegar até este momento de adoração, o nosso Deus, ele já nos conhecia, ele nos conhece, né? Não sei como foi o decorrer do dia dos irmãos ou das irmãs, mas de uma coisa eu sei, que o nosso Deus, ele é aquele que trabalha no meio dos louvores, assim como já foi louvado. Eu creio que o nosso Deus, ele é aquele que nos levanta como atalaia, como profeta, para profetizar, para fazer a obra missionária do nosso Deus, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter um bom ânimo, levanta-te, tem bom ânimo e esforça-te, porque Jesus, quando ele declarava a sua palavra, ele sempre anunciava o evangelho de paz, o evangelho de cura, o evangelho de salvação. Por onde ele caminhava, Jesus, ele libertava as pessoas oprimidas, cativas, e a palavra do Senhor diz que, assim como ele fez prodígios, milagres e maravilhas, assim ele também levantará eu e você como profeta aqui na terra. Na vida de Ana, se a gente analisar bem, Ana é uma mulher a qual Deus, ela fez algo extraordinário na vida de Ana. Ana era uma mulher a qual ela não conseguia gerar. O próprio Deus, né, o nosso Pai, ele mesmo cerrou a madre de Ana. E existia um propósito, e eu creio que nessa tarde existe um propósito nas nossas vidas, existe um propósito nas nossas vidas que Deus, ele vai concretizar a boa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que antes mesmo de eu e você ser gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já nos conhecia, o Senhor já sabia quem nós era, o Senhor já sabia quem nós iríamos ser. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe e ele nos escolheu para uma grande obra. E eu creio que nessa tarde o meu Deus, ele te escolheu para fazer uma grande obra, uma grande diferença aqui na terra. Por onde nós andarmos, a palavra do Senhor diz que ele se encontra conosco. Por onde eu e você andar e caminhar, o nosso Deus, ele se encontra conosco. Então, nessa tarde, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua família, sobre a sua parentela, que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que ele
cuida de cada detalhe, é o Deus que ele trabalha, é o Deus que ele faz o sobrenatural acontecer sobre a minha e sobre a sua vida. Então, nessa tarde, queridos e amados irmãos, não desista da sua petição, não desista do seu clamor, não desista da sua oração, porque a oração do justo, ela tem muitos aos seus efeitos. E a palavra do Senhor diz que todo ano, ano após ano, Elcana, juntamente com a sua esposa, Ana e Penina, subia tão somente para adorar e agradecer sacrifícios ao Senhor. Então, nessa tarde, que nós possamos agradecer ao nosso Deus pelos bons e maravilhosos bênçãos que Ele tem feito nas nossas vidas, porque só em nós estarmos hoje de pé é o motivo de nós adorar Ele, de engrandecer o nome dEle e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Ana, ela constantemente, irmãos, ela orava. A palavra do Senhor diz que Ana, ela sofria muito dentro do seu lar com a sua rival. Mas a palavra do Senhor diz que ela não revogava nada, ela não debatia com a sua rival. A palavra do Senhor diz que Ana era uma mulher sábia, Ana era uma mulher tão somente temente ao Senhor. Ana, ela em momento nenhum, ela indagou, ela questionou, ou até mesmo ela murmurou ao nosso Deus. A Bíblia não relata que Ana murmurava. A Bíblia relata que ano após ano, Ana subia ao templo para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia também ressalta que quando Ana, ela chega naquele momento de todo mundo ali festejar, comer, beber, Ana se reserva e vai para um lugar adorar. Ela se joga ali naquele lugar do templo e vai orar ao Senhor. A Bíblia fala que Ana orou e Ana chorou abundantemente, porque Ana estava ali uma pessoa amargurada de espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ana estava angustiada por tudo que ela vinha passando, por todas as coisas que ela vinha pedindo, e Deus tão somente, não é que Deus não estava ouvindo, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele conhece, ele vê, ele sabe de todas as coisas. E Ana, ela ali chorava amarguradamente, e a palavra do Senhor diz que quando Ana começava a chorar, Ana não tinha mais fôlego para falar. Então ali ela só batia a boca. E a palavra do Senhor diz que o profeta olha para Ana e fala assim, mulher, aparta de ti esse vinho. Mas ela fala para o profeta, diz, não, meu senhor, não estou bêbada, eu não bebi vinho algum, eu estou amargurada de alma, eu estou aflita, a tua serva está pedindo a Deus para que ele ouça a minha petição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa tarde, irmãos, Deus, ele é aquele que ouve a sua petição. Ele é aquele que escuta o seu clamor. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos aflito, angustiado, a Bíblia fala que nós temos que entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto com o Pai, porque o Pai, ele nos ouve e ele também é aquele que pode dar resposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, irmãos, levando para a nossa vida, Ana nos mostra que nós temos que ser uma pessoa resistente, resiliente, e que nós possamos, irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mudar a forma de orar. Louvado seja o nome do Senhor. A própria palavra diz que a gente peca por falta de conhecimento e porque não sabemos pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Ana, ela tão somente falou ao Senhor, se o Senhor me dá, eu te devolvo. Hoje, nessa tarde, nós temos que pedir ao nosso Deus, mas também temos que dar a Ele, dar glória, dar aleluia, dizer que Ele é digno, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso, que não existe nenhum outro Deus a não ser Ele, porque tudo é por Ele e para Ele, tudo Ele fez, tudo Ele formou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, irmão, a
tua casa, a tua família, a tua parentela pertence ao Senhor. Jesus, ele é aquele que tem um propósito para finalizar. Deus, ele tem algo para fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Jesus, hoje, ele é aquele que entra, ele intervém na sua causa, na tua petição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que, quando ele chega, ele faz algo novo. Quando ele chega, o milagre, ele acontece. Mas a Bíblia também fala que há um tempo debaixo dos céus e da terra, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Deus que eu sirvo, ele fez uma promessa e a promessa ainda está de pé. Deus, ele fez uma promessa e eu creio que a sua família vai ser restituída. Deus, ele fez uma promessa que Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai restituir, Deus, ele vai fazer o sobrenatural no meio da sua parentela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que eu e você temos que tão somente clamar ao Senhor, porque a Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia também fala que quando nós clamamos o nome do Senhor, que quando nós pedimos a Ele, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, ouça a nossa petição. Deus, ele envia o anjo para que ele traga a resposta. E eu creio que nessa tarde tem resposta para a tua casa. Eu creio que nessa tarde tem resposta para a tua vida. Eu creio que nessa tarde o Deus que eu sirvo, ele é aquele que quebra todo laço. Ele é aquele que quebra toda barreira. Ele é aquele que faz aquilo que a medicina acha que não tem solução. Jesus vai lá e faz um milagre, porque ele é médico por excelência. A causa que você acha que está perdida, Jesus, ele é aquele que tem a caneta e o martelo nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor é: persista, persevere, me busca, me clama, se humilha na minha presença, porque o Senhor, ele é aquele que se levanta do seu trono. Ele é aquele que tem resposta para a minha e as tuas orações. Porventura, Deus, ele não é aquele que cumpre com todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu e você somos uma promessa viva na mão dele. Nós somos... Quem seria eu e você se o nosso Deus, ele não tivesse nos resgatado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele nos resgatou, ele nos levantou como atalaia para profetizar, para louvar, para bendizer a palavra dele. Porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que têm fôlego de vida, louve ao nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu e você não louve, a palavra do Senhor diz que ele, tão somente, irmãos, ele é aquele que pode todas as coisas, até as pedras clamarão ao nome dele se eu e você não clamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu Deus, ele é aquele que visita a mim e a você. Ele é aquele que conhece o meu e o teu coração. Oh, aleluia. Ele é aquele que, assim como ele visitou a Ana, que Ana estava amargurada de espírito, que Ana estava oprimida, Jesus, ele foi lá. O nosso Deus, ele foi lá, ele curou a alma de Ana. Então, somente nessa tarde, Jesus, ele tem cura espiritual para a tua vida. Não temas, por mais que as adversidades venham, por mais que as aflições venham sobre a sua vida, mas a palavra nessa tarde é: resista, resista, porque ainda o nosso Deus, ele vai decretar aquilo que eu e você tanto espera. Se é cura sobre a tua vida, recebe nessa tarde. Se é libertação sobre a tua família, recebe nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu Deus, ele é aquele que abre porta aonde não
tem. O meu Deus, ele surpreende gente até no deserto. Assim como Deus, ele mandava maná para o povo no deserto. Deus, ele é aquele que supre a tua necessidade nessa tarde. Ele é aquele que diz assim: eu não te esqueci. Eu não te rejeitei. Eu ainda sou Deus que te conheço e te contemplo. Nos dias das tuas angústias, ainda eu sou aquele que te consolo. No dia das tuas aflições, eu sou aquele que te revesto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu Deus e o teu Deus, irmãs e irmãos. Ele é aquele que visita causa de gente hoje nessa tarde. Não desista de orar pela tua família. Não desista de orar pelos teus, porque nessa tarde Deus, ele é aquele que tem provisão. Ele tem provisão sobre a tua casa, ele tem provisão sobre a tua parentela. O inimigo pode até investir, dizer daqui ele não passa, vai permanecer do jeito que está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o meu Deus e o teu Deus, ele te conhece, ele escreve a tua história. Ele tem a caneta na palma das suas mãos. Ele é aquele que tem o último decreto. Porventura não sou eu, Deus, que faço e velo e cumpro sobre as minhas palavras nas vossas vidas? Deus, ele é aquele que faz, irmãos, ainda sobre a tua casa. Pode até estar desestruturada, mas Jesus, ele vai chegar e vai trazer estrutura. O barco pode até estar querendo naufragar, mas Jesus, ele diz: eu estou no controle da situação. Então acalma, te aquieta, te anima e vai avante, porque ainda ele é. Ele ainda é Deus, irmãos, assim como ele fez na vida de Ana, assim como Deus fez na vida de Ana. Deus, ele pode cumprir o propósito dele sobre a minha e sobre a sua vida. A promessa do meu Deus e do seu Deus, ele ainda não morreu, ele ainda está de pé. E o inimigo das vossas almas pode se levantar, mas o meu Deus, ele ainda é Deus que comanda céus e terra. Ele manda em todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Ana, irmãos, ela pede tão somente a Deus um filho, a Bíblia fala que o profeta, ele olha para ela e diz assim: mulher, afasta de ti este vinho. E ela fala: não, meu Senhor, a tua serva não está bêbada, a tua serva está somente amargurada de espírito. Ali ela conta a história um pouco do sofrimento que ela estava passando, da opressão que ela estava passando. E quando aquele homem, aquele profeta olha e vê tão somente a realidade, ele olha e diz assim: mulher, vai em paz. Que o Deus de Israel conceda a tua petição. E eu creio que Deus, irmãos, ele é aquele que vai conceder a sua petição nessa tarde. Então profetiza, Deus te levantou como profeta, profetiza sobre os teus, profetiza sobre a tua casa, porque você verá a glória do Senhor. Ana teve um posicionamento nessa tarde. Vamos nos posicionar na presença do Senhor, porque ele tem algo maravilhoso para concretizar sobre as nossas vidas. Um ano depois de Ana estar ali no templo, Ana recebeu a sua vitória. Ana recebeu a sua bênção, e nessa tarde, o meu Deus, ele é aquele que tem coisas novas para te dar. Os caminhos do Senhor é diferente, os planos do Senhor são diferentes. Não é fácil passar por provações, por luta, por aflições, mas o Senhor diz: tem bom ânimo, porque eu ainda sou o Deus que faço e velo sobre a minha e sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa tarde, que você continue orando, buscando, perseverando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que você possa dizer ao Senhor: meu Deus, aqui eu te entrego todas as minhas angústias, todas as minhas lágrimas, todas as minhas aflições, porque todas elas, irmãos, Deus, ele está colhendo.
A palavra do Senhor diz assim: então somente lança sobre mim todas as vossas ansiedades. Que nessa tarde nós possamos deixar todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que vela, Ele é o Deus que protege, Ele é o Deus que cumpre com as suas promessas. E eu creio que Deus, Ele é aquele que escuta a minha e a sua petição. A palavra do Senhor diz, irmão, que Ele está com as suas mãos estendidas para abençoar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que nessa tarde, eu e você possamos sair daqui renovados, regozijados da sua palavra, porque Ele é fiel. Há basicamente 2 anos atrás, o meu esposo estava passando por um momento, né, onde a gente fazia parte de uma congregação lá no Pernambuco, e o meu esposo, ele era o presidente de lá, teve que vir para aqui, para São Paulo, né, devido à falta de emprego, e no decorrer do percurso da nossa trajetória, alguns irmãos se rebelaram, alguns irmãos saíram da igreja, alguns irmãos saíram, né? Louvado seja o nome do Senhor. E com o passar do tempo, irmãos, o meu esposo falou assim: eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais saber de liderar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E meu esposo, no percurso da trajetória, queria parar. E eu ali comecei a interceder. Eu disse: Senhor, o meu esposo vestia essas roupas e eu creio que ele vai voltar a vestir novamente. Eu profetizei ali, eu comecei a fazer jejum, fazer ali durante 2 meses. Eu intercedia sobre o meu casamento, eu intercedia sobre o meu filho, porque eu estava passando uma prova com o meu filho de 4 anos também. E nisso, irmãos, depois de 2 anos, de 2 meses, ali buscando, clamando a Deus, Deus, ele fez a restauração na vida do meu esposo. Hoje meu esposo está novamente na ativa, pregando, louvando o nome do Senhor. E eu me alegro porque Deus, ele ainda ouve oração de crente. Deus, ele ainda ouve a minha e a tua petição. Na vida do meu filho também foi uma luta travada, mas o meu Deus também, ele me deu vitória. Hoje eu agradeço a ele, porque até aqui ele tem nos ajudado. Até aqui ele nunca tem nos deixado só. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Assim como Deus fez na vida de Ana, assim como Deus também fez na vida de tantas e tantas pessoas. Deus, ele também é o Deus que pode também te dar vitória. Então, acalma o teu coração, confia nele, porque as demais coisas, o Senhor, ele vos acrescentará. E eu quero deixar aqui, né, externar a minha gratidão a Deus. E quero agradecer a cada um que está ouvindo essa palavra. E eu creio que o meu Deus, ele é aquele que quebra todo jugo de maldição sobre a minha e sobre a tua vida. Ele é o Deus que quebra todo o arco do forte nessa tarde. Ele é o Deus que fecha a cova. Ele é o Deus que faz o milagre e o sobrenatural acontecer. Ele é o Deus que faz o que eu e você pensa que não tem solução. Deus vai lá e faz conforme a vontade dele. Que nessa tarde Deus acampe anjos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, e que toda maldade, perversidade do maligno seja caído por terra, em nome do Senhor Jesus, e que Deus vos abençoe.